Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 8, que diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. A paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor seja louvado na sua casa, que o Senhor seja louvado na sua vida. Aleluia, glória a Deus, amém. Seja bem-vindo a este canal. Eu espero que aqui você tenha muito ensinamento com a palavra do Senhor, porque esse é o objetivo do canal, amém. Meu nome é Tatiane, certo? E eu estou aqui somente para te explicar a palavra e para te dar ensinamento sobre a palavra. Glória a Deus, aleluia. Bom, nesse capítulo de hoje aqui, nesse versículo de hoje de manhã eu estava fazendo o meu devocional e esse versículo tocou muito em mim, porque eu entendo que nós temos que ter as atitudes de Jesus, amém? E por que nós temos que ter as atitudes de Jesus? Eu aprendo com esse versículo que nós devemos ter a atitude de Cristo em tudo que fizermos. Pois devemos viver pelo Espírito e não somente pela carne. Amém? Porque, como diz lá em Gálatas, 5, no versículo 22 ao 23, que nós temos que viver sobre Espírito, pelo Espírito e não pela carne. Porque a carne, ela faz muita maldade. A carne tem vários pecados que o Senhor abomina e que você não entra no reino dos céus. Glória a Deus. Mas se você viver pelo Espírito, você não vai cometer esses pecados. Glória a Deus. E para que nós possamos viver no Espírito, nós precisamos herdar o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, porque nós temos que ter esse fruto do Espírito, porque é o que Deus Jesus tinha, amém? Quando ele vivia aqui entre nós, porque ele se fez carne, para que ele vivesse como nós, amém? Porque, também aprendo o que eu aprendo mais também com isso, mais uma outra lição com esse versículo, é que Jesus, mesmo sendo Deus, como diz aqui, ele era Deus, entendeu? Mesmo sendo Deus, ele não se envaideceu das coisas que ele fazia, dos feitos que ele fazia, das curas que ele fazia, não. O que ele fazia? Ele muito pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo. Porque como ele estava em carne, ele podia, muito bem podia vir os pecados do orgulho, da soberba, entendeu? Porque ele estava como em carne, então ele teve que se esvaziar para que a humildade viesse, amém? E porque senão, por como ele estava aqui, e ele ia ficar como todo mundo, amém? Isso ia ser um problema na vida dele, glória a Deus, e ele não podia, porque como ele era Jesus, ele tinha que ser uma pessoa sem pecado, porque ele tinha que morrer por nós, amém? Porque se ele tivesse pecado, ia ser problema, então ele tinha que tirar tudo isso dele, glória a Deus, ele não se apegar a que era Deus, que fazia grandes obras aqui na terra, que fez grandes feitos para que os testemunhos fossem
situações vivas, né? Milagres vivos, né? Para que as pessoas entendessem quem ele era. Mas ninguém entendeu. Foram muitas poucas pessoas que entenderam. Amém? E também aprendo que ele se tornou servo para que como nós, e se tornou como pessoa, como nós devemos ser. Um servo. Servo que devemos usar nossas habilidades, nossos dons para servir as outras pessoas. Amém? É isso que nós devemos ser. Nós devemos ser. É isso que nós devemos, porque foi para isso que Deus nos criou, para sermos servos, para que o Senhor nos deu habilidades, deu dons, para que a gente sirva outras pessoas, assim como Jesus fez. Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui também é: não devemos nos apegar a estas coisas, de achar que é o melhor em tudo, que faz tudo e tudo você é o melhor. Não se apegue a isso. Primeiro, você tem que reconhecer da onde que veio essa sua habilidade, da onde que veio esse seu dom. Amém? Foi Deus que te deu. Porque se isso acontecer, se você continuar com essa soberba, achando que você é melhor que todo mundo, que só você sabe fazer, uma hora Deus tira de você. Amém? E assim, os dons, pode ser que ele não vai tirar porque os dons são irrevogáveis. Mas você pode esperar que pode acontecer como aconteceu com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que se achava que foi ele que fez tudo aquilo. Entendeu? Ele perdeu a razão. Então você toma cuidado. Toma cuidado, porque se você não reconhecer da onde que vem as suas habilidades, da onde que vem os seus dons, da onde que vem as coisas que você faz, não se apegue a isso. Olha o exemplo de Jesus. Ele era Deus. Ele curava enfermos, ele curava cegos, ele curou paralítico, que é mais que isso. E ele não se achava. Amém? Ele não se achava. Então por que você vai se achar? Então se prepara, se cuide. Porque Deus pode tirar a sua razão por esse fato. E aí pode ser tarde demais. Amém? Então, portanto, outra lição que eu aprendo aqui, ó. Tome cuidado. Aprenda a ser humilde. Como Jesus. Entenda que humildade não é ser pobre. Humildade é reconhecer que tudo que você sabe fazer vem de Deus. Amém? Porque foi Ele que te criou, foi Ele que te fez e foi Ele que te deu antes mesmo de você ser gerado lá no ventre da sua mãe. Amém? Então tome cuidado com isso. Porque do mesmo jeito que Ele te deu, do mesmo jeito Ele pode te tirar. Ele pode tirar suas habilidades, assim como Ele fez lá com aquele servo da parábola dos 3 talentos. Entendeu? Ele tirou, ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para um e 1 talento para outro. O outro que ele tinha 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou. Como pode enterrar o que Deus deu? Entendeu? Então, como é que vai fazer isso? Ele não multiplicou, ele não fez nada. Então, o que ele fez? Ele tirou e deu para o outro que tinha mais. Por isso que eu tô falando para você. Dom ele não vai tirar, mas habilidade com certeza ele pode tirar. Mas ele pode perder a razão também. Você pode perder a sua razão. E você ficar assim como Nabucodonosor que ele fez. Amém? Então, para finalizar, seja obediente.
Essa é mais uma lição que eu aprendo com o Senhor, com essa passagem aqui. Seja obediente, porque Jesus ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E eu duvido que você vai querer entrar na morte de cruz. Não, não vai. Porque quem entrou foi o Senhor Jesus. Ninguém vai fazer que nem ele fez. Não. Mas você tem que fazer valer a pena a sua estadia aqui na terra. Porque nós viemos do alto e nós vamos voltar para lá. Só que o que acontece? Nós só vamos voltar para lá se dependendo de como nós vivemos aqui na terra. E é por isso que o Senhor Deus deu um manual, que é a Bíblia, para que nós possamos viver de acordo com a Bíblia, porque é do jeito que Ele quer, porque nós somos dele, nós viemos dele, nós somos dele e nós voltaremos para Ele. Mas voltaremos se cumprirmos com a forma com que está escrito aqui na palavra. Amém? Então pense bem do jeito que você vive. Glória a Deus. Esse vídeo foi um alerta que o Senhor nos deu. Pense bem como nós vivemos, porque nós temos que sermos como Jesus e não sermos como o inimigo. E não queremos viver como o inimigo, porque temos escolha, sim, porque Deus nos criou, mas temos escolha. Temos escolhas de viver conforme o mundo quer e temos a escolha de viver como Deus quer. E se você quer chegar no céu, então você tem que viver como Deus quer e não como o inimigo quer. Amém? Então pense, você está sendo obediente ou desobediente? Seja obediente, porque eu tenho que ter certeza que vai valer a pena a minha estadia aqui na terra. Glória a Deus. Então, eu deixo essa palavra para você e aqui eu coloco assim, ó, pense, a palavra do Senhor é o manual que Deus nos deu para vivermos como Ele quer, para fazer valer a pena e poder acabar bem e não mal. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, eu deixo esse vídeo aqui para você pensar, para você refletir nas palavras do Senhor. Amém? E saber como você está vivendo. Glória a Deus. Fica aqui essa palavra, que a paz esteja com você. Se você puder compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no canal, eu te agradeço, porque assim o YouTube vai entender que você gostou e vai encaminhar para mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Que a paz esteja com você, que o Senhor esteja na sua casa e seja uma bênção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.